Pega a tampinha aí, vai, Pedro. Atos capítulo 2. A descida do Espírito Santo. É cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, e dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Não, pois nós ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medas, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadocia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos uns para os outros. Quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de monstros. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Discute quem? O discurso de Pedro. Qual o seu nome? Pedro. Você não sabe o seu nome? Pedro. Vai. No dia de Pentecostes. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fogo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós. Como vós mesmos bem sabeis, é este que vos foi entregue pelo determinado conselho à presciência de Deus. Tomando o vós, o crucificastes, matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as anseias da morte, pois não era possível que fosse repetido por ela, porque ele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita,
para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de pousar em esperança. Pois não deixaras a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizestes-me conhecido o caminho da vida. Com a tua face me encherá de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe abriu o fruto de seus lábios, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele disse: Senhor, ao meu Senhor, assenta-se à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que é a esse Jesus a quem vos crucificaste, Deus te fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, perguntavam a Compungiram-se. Cadê? Compungiram-se a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificavam e os exortavam, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Tem 30 segundos só para me comentar. Não, tem mais um pouquinho. Rapidão. Então os apóstolos estavam lá, sentados, todo mundo lá, orando. E aí o Espírito Santo veio e eles falaram em várias línguas. E todo mundo que estava ali entendiam. E alguns falaram assim: ó, esse povo tá doido, tá bêbado e tal. Então Pedro levantou e falou assim: não, isso é o Espírito Santo que deu. Então eles falavam várias línguas e todo mundo que estava ali entendia na sua própria língua, né? Aquele mover. Sabe o que significa a palavra Hades? Hades? Inferno, né? É interessante que Davi, eu não sabia, esses dias eu vi uma publicação de um pastor falando que Davi era profeta. Eu falei: mas Davi é profeta e tal? Eu sei que ele foi rei, salmista, né? Mas o próprio apóstolo Pedro falou que ele era profeta.
E você tá enrolado, porque você viu que os textos são longos? Então tá, É. próximo é você.